Pessoal, vou falar agora sobre o imposto de renda, né? Tenho toda uma expectativa para votação no plenário do Senado. Hoje tivemos a aprovação em uma das comissões do Senado Federal, né? Salvo engano, a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, ela mesma do Senado, aprovou hoje o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. A proposta foi aprovada numa votação simbólica. O relator Renan Calheiros fez apenas ajustes na redação, mas preservou a essência do texto da Câmara. Da relatoria do adversário político dele, né, o deputado Arthur Lira, do Progressistas. Então o texto segue para o plenário, estamos vendo imagens ao vivo, acredito, do Senado Federal, né, discutindo a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000 por mês. O Felipe Salto já está conectado conosco. Felipe, bem-vindo, boa tarde para você, boa noite já. E aí, será que passa hoje, meu amigo? A expectativa é para que sim, né? Boa noite. Boa noite, Diego, Daniela e Sakamoto, prazer estar aqui com vocês. Eu entendo que sim também. O projeto talvez seja a entrega mais importante desse mandato do presidente Lula. Vamos lembrar que essa era uma proposta de campanha tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Então, o avanço dessa agenda, e nos termos que a Fazenda quis, inclusive, preservando a questão da neutralidade fiscal, buscando a questão da progressividade tributária, é uma vitória grande, uma vitória importante. E claro que está longe de uma reforma do imposto de renda que seria ideal, que teria que ser muito mais pormenorizada e buscar também uma progressividade maior, mas é um passo na direção correta, a meu ver. E a tramitação na Câmara e no Senado, por incrível que pareça, não desvirtuou o projeto como costuma muitas vezes acontecer. A gente brinca que em Brasília entra sempre uma bicicleta no Congresso e do outro lado sai um camelo desengonçado, né? Dessa vez, o projeto está caminhando muito bem, né? Já na etapa final, e eu entendo que preservou o princípio da neutralidade. Isso era muito importante do ponto de vista do mercado, porque você vai se lembrar, Diego, que em novembro do ano passado, no pacote fiscal, o ministro Haddad fez aquele anúncio em rede nacional, todo mundo esperando um pacote de cortes de gastos e tal, e o primeiro item da lista foi esse pré-anúncio da questão da isenção até R$5.000. Isso causou uma frustração muito grande e tal, mas no início desse ano, quando o projeto foi apresentado, ele nasceu em bases corretas do ponto de vista do equilíbrio fiscal. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que vai sim ser aprovado e vai ser uma grande entrega do governo nesse aspecto. Ô Sakamoto, e é uma expectativa grande. O governo tinha isso como uma das promessas de campanha mesmo. Antes de mais nada, boa tarde para o Salto, né? Seja bem-vindo. Bonito suspensório. Cara, eu ia falar a mesma coisa. Por que você roubou a minha piada? Seja mais rápida na próxima vez, Daniela. Eu fui sabotada pelo Sarza. Eu ia falar que o lookinho tá maravilhoso hoje. Bonita camisa, Fernandinho, como diria, né? O suspensório é uma coisa muito legal. Tipo, né? Então tá de parabéns. Gente, eu tenho um ponto que é o seguinte, eu faço minhas palavras do Felipe, né? Eu acho que é o principal. O ministro Fernando Haddad tinha falado que a aprovação da reforma tributária era o grande marco do governo. Não, eu acho que é isso aqui, por duas razões. Por conta da questão, tem uma questão eleitoral que é a isenção, não estou falando que a razão é eleitoral, mas claramente tem um impacto eleitoral, que é a isenção de quem ganha até 5.000 cascalhos por mês e depois uma redução entre quem ganha 5.000, 7.000 e pouco, que vai ser aprovado beneficiando mais 16 milhões de pessoas. Então, isso é importante. Só que a segunda perna do projeto, na minha avaliação, é mais importante ainda. Que finalmente vamos começar a taxar quem ganha mais. E não estamos falando de uma taxação absurda. Estamos falando de uma taxação que começa para quem ganha mais de R$50.000 por mês. De novo, mais de R$50.000 por mês. Mais uma terceira vez, mais de R$50.000 por mês, né? E que vai pegar pelo menos 10% de quem ganha 1.200.000 por ano para cima, o que dá 100 mil por mês. Sim, hoje quem ganha muito, e isso tem 1 tonelada de estudos, quem ganha muito, quem ganha milhões por ano, paga menos imposto do que a enfermeira que ganha 3 salários mínimos, proporcionalmente falando.
Então, o que acontece? Não temos, na verdade, um regime progressivo da cobrança do imposto de renda, como o Felipe falou. E isso, na verdade, caminha nesse sentido. Inclusive, era a grande promessa da segunda perna da reforma tributária. Né? A primeira era sobre o consumo, a segunda era sobre a renda. Então, isso aqui ajuda a avançar. E aí tem um ponto que eu tenho uma avaliação, eu termino com isso, Diego, que é o seguinte: depois de tudo que aconteceu por conta do Quiprocó no Rio de Janeiro, muito se falou de que não, a segurança pública será o grande tema das eleições, principalmente da questão das facções, porque a direita vai puxar isso. Não, o grande tema da eleição vai continuar sendo a economia, tá? Eu acho que o grande tema da eleição é a economia e a percepção do impacto da economia na vida das pessoas, ou seja, poder aquisitivo. Né? Isso vai continuar sendo como sempre foi. Se as pessoas percebem que a vida delas melhorou por conta de alguma ação, é claro que isso vai se traduzir. Mas para se traduzir precisa do quê? O povo, como diria Maria da Conceição Tavares, né, saudosa, não come PIB, não come taxa de desemprego, não come renda média pelo IBGE, come arroz, feijão, picanha e cerveja. E para isso, os preços precisam estar domados. Teve uma queda esse ano, feijão mais de 20%, arroz mais de 20% caiu, né, numa inflação que está mais de 5%. É importante? É. Isso aqui altera a percepção? Altera. Mas o que o projeto do governo faz agora a isentar? Essa isenção vai jogar dinheiro no bolso dos trabalhadores sem que os empregadores aumentem o salário. Então eles vão ter mais dinheiro para gastar no quê? Arroz, picanha, cerveja, feijão, ingresso de jogo de futebol, balada, qualquer coisa. E isso faz a diferença, melhora a percepção da qualidade de vida. O governo vai fazer um gol nisso. Boa. Vou passar para o Salto sobre a reunião do Copom. Salto, a taxa de juros deve permanecer em 15%, né? Entendo que sim, apesar das pressões, e é natural que haja pressões nesse momento, sobretudo, porque nós estamos nos aproximando aí do início do ano eleitoral. A questão da taxa de juros é algo que está no imaginário das pessoas, é debatida por todo mundo e, de fato, afeta a vida das pessoas lá na ponta, porque afeta o custo do crédito. Agora, não esperem grandes mudanças do Gabriel Galípolo e dos diretores, porque as atas que o Copom tem divulgado e os comunicados estão muito claros na direção de que, nesse momento, não há o que fazer, tem que manter essa taxa de juros alta, porque, na visão do Banco Central, não há elementos ainda que fundamentem o início de uma redução da taxa básica de juros para promover aí uma política monetária menos contracionista. Agora, esse momento do início da redução do juro, ele está chegando. A nosso ver, no início do ano que vem, isso já pode começar a acontecer por dois elementos. Porque, primeiro, a atividade econômica está em desaceleração e, segundo, as expectativas de inflação estão convergindo cada vez mais rapidamente, é só pegar a pesquisa Focus, para patamares bem mais baixos de inflação, até abaixo de 4%, se você pegar as perspectivas para um prazo mais longo. Então, o BC está fazendo o trabalho dele, vai ter que resistir a pressões que vão aumentar daqui para frente, vindas da ala política, mas também dos setores mais técnicos do governo. O próprio ministro Fernando Haddad falou que, se estivesse lá, sentado numa das cadeiras do Comitê de Política Monetária, votaria pela redução dos juros. Aliás, quero dizer que eu também concordo com essa opinião. Um juro real de 10% é um disparate. Não há razão para você manter uma taxa de juros tão elevada, na minha modesta avaliação, num contexto em que as expectativas estão convergindo e que a atividade está desacelerando. Então, o risco é acontecer aquilo que se diz no ditado, né? Você acabar pondo fogo na casa inteira para o resultado ser apenas assar o leitão. Então, você acaba destruindo a capacidade de crescimento, a atividade econômica. Por quê? Porque a meta de inflação é 3% e nós estamos projetando aí para 20, 25 meses à frente 3,6, 3,7. Ora, veja se tem cabimento, né? Perfeito. Felipe Salto, obrigado, amigo, pela participação, análises.
Um abraço para você, uma boa noite. Felipe Salto com suspensório e uma céu, vista. hein? E o Riva céu? viu. Você viu? O Riva viu. Você viu? Arrasou. Hoje o pôr do sol não veio de Belém do Pará, Veio de com São calma, Paulo. veio de croma Felipe aqui. Salto. Fomos surpreendidos novamente. São Paulo nos brilhando com um belo pôr do sol, olha só. Diretamente do Largo da Batata aqui, viu, Dani? Muito bom. Arrasou. Valeu, Felipe, um abraço. Um abraço.